E olha, a gente sabe que com a quarentena muitas atividades tiveram que parar e outras se tornaram online. O Jânio Loyola de Oliveira, diretor de atendimento do Detran São Paulo, vai esclarecer as principais dúvidas para a gente. Jânio, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança. Eu já começo querendo saber como que está o calendário de licenciamento e entrega de documentos dos veículos. Seja bem-vindo. Ok, obrigado. Boa tarde a todos, Luara, Camila. Essa é uma informação muito importante porque, em questão de volume, o licenciamento de veículos é o documento que o Detran mais emite todos os anos. E agora, no mês de maio, aqui em São Paulo, acabou aquele licenciamento verdinho que nós todos temos, que é comum, já existe há muitos anos. Então, todo mundo que tem o licenciamento verdinho continua válido, não precisa recorrendo para alterar nada. O que muda? A partir de agora, o cidadão aqui em São Paulo pode fazer o pagamento do licenciamento usando o número do Renavan na rede bancária, como sempre fez, e ao invés de ir ao Detran para pedir e depois retornar para retirar aquele licenciamento, o papel verdinho, agora isso mudou. Ele pode entrar no portal do Detran, ele vai digitar alguns dados básicos do veículo e ele pode imprimir o licenciamento na casa dele, numa folha sulfite normal. Não existe mais a necessidade de ir ao Detran. O papel verdinho acabou e isso é uma facilidade. Exatamente, estão vendo aqui a tela do portal. Se a pessoa clicar em serviços online, vai ter uma série de serviços, são mais de 60 serviços online, e um dos mais recentes é esse. Então, qual que é a ideia? Facilitar, simplificar a vida do cidadão, tirando o máximo possível a necessidade das pessoas terem que se deslocar fisicamente a algum lugar. Então, o cidadão agora ele pode fazer da casa dele. Caso ele prefira, ele pode baixar no portal e imprimir numa folha sulfite normal, tamanho A4, ou baixar o aplicativo do governo federal, também tem todas as instruções no portal, e aí ele não precisa, inclusive, nem imprimir nada. Caso um guarda pare numa blitz, ele pode apresentar o celular com o seu licenciamento numa versão digital, que é válido 100% em todo o território nacional. Jânio, a gente está falando aí do Detran do estado de São Paulo, mas cada pessoa precisa entrar no site do Detran do seu estado para poder ver como o Detran do seu estado está solucionando e orientando as pessoas para que resolvam essas pendências em consequência da pandemia. Mas e, por exemplo, para quem mora no estado de São Paulo e a carteira de habilitação está venceu nesse período, como que vai fazer para poder renovar quem já está com ela vencida? Sim, Camila, ótima pergunta. Isso é muito importante. A resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que basicamente é quem define todas as regras no trânsito no Brasil, ele colocou o fim do papel verdinho do licenciamento até o mês de junho. Então, é muito importante, perfeito, cada um consultar os seus Detrans. Então, de Minas, normalmente é detran.mg.gov.br. Do Rio de Janeiro, é só substituir pela sigla do Rio de Janeiro, detran.rj.gov.br, aqui em São Paulo, detran.sp.gov.br. Então, assim, isso é natural, daqui a alguns meses, né? A gente espera que o Brasil inteiro esteja assim, o prazo limite que eles deram até o final de junho. Aqui em São Paulo, desde o início de maio, a gente já parou com o papel verdinho e agora nessa sistemática que eu te expliquei. Sobre a renovação, também muito importante. Em relação à habilitação, só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo a gente emite entre 450 mil até meio milhão de CNHs todos os meses. 60% de tudo isso, pelo menos 60%, é renovação de CNH. Então, são em torno de 300 mil pessoas que renovam seus documentos todos os meses aqui em São Paulo. O CONTRAN, de novo, Conselho Nacional de Trânsito, determinou que todas as CNHs vencidas de 19 de fevereiro para cá, ou seja, 20 de fevereiro, 1º de março, 1º de abril, não perdem sua validade. Então, elas estão temporariamente sem a validade dela está suspensa. Então, se uma pessoa está com a CNH, venceu dia 1º de abril, ela pode dirigir normalmente, ou se um guarda parar, ela pode apresentar a habilitação dela, que mesmo ela tendo vencido há mais de 30 dias, depois de 19 de fevereiro, ela não tem problema. Então, enquanto não regularizar, não normalizar todo o atendimento, hoje a regra é as pessoas podem continuar circulando sem nenhum problema. Caso a pessoa prefira, nesse meio tempo, começar o seu processo de renovação, aqui em São Paulo, ela pode entrar no portal do Detran, detran.sp.gov.br. Lá nós vamos fazer algumas validações, confirmações de dados. Estando tudo correto, a pessoa já vai agendar o seu médico e o seu psicólogo. Então, de novo, a pessoa não vai precisar se deslocar até o Detran para fazer absolutamente nada. Vão ser apenas casos de muita exceção
que quando voltar ao atendimento presencial, as pessoas continuarão indo ao Detran. Mas, como regra geral, a pessoa entra no portal, data e hora agendada, ela vai direto no médico, estando tudo correto, ela vai ter o seu documento, a via digital, assim como o licenciamento, a CNH também tem a sua via digital. No aplicativo do governo federal, Carteira Digital de Trânsito, a pessoa vai baixar a sua CNH, a sua versão, seu aplicativo, e pode baixar a sua CNH na versão digital, que vale exatamente igual àquela CNH impressa. Também para evitar a pessoa ter que se deslocar a nenhuma unidade do Detran, alguma unidade do Detran para retirar o papel físico. Jane, a gente acabou respondendo a pergunta da Maria do Carmo, que ela queria saber sobre a questão da carteira vencida, que venceu no mês passado, então está dentro do prazo, viu, Maria do Carmo? Agora, Jane, a pessoa que entrou com o processo para tirar a habilitação, como que fica? Porque também tem um prazo esse processo. Está suspenso? Sim, também o Conselho Nacional de Trânsito, ele expandiu esse prazo. O prazo normal para a pessoa tirar a sua primeira habilitação é de 12 meses. Então, 12 meses, a pessoa entra no Detran, faz o seu agendamento, confirma os dados, depois ele vai fazer um médico, psicólogo, depois autoescola teórica, prova teórica, autoescola prática e, por fim, a prova prática. Todo esse processo é o processo mais longo que existe nos Detrans, ele pode ser concluído em até 1 ano. Essa é a regra geral. Por causa da pandemia, nesse momento, de forma excepcional, ao invés de 12 meses, esse prazo foi expandido para 18 meses. Ou seja, foi dado um prazo adicional de 6 meses, exatamente para não prejudicar essas pessoas e obrigar um monte de gente, milhares, milhões de pessoas no Brasil inteiro a terem que refazer todo esse processo. Então, quem está no meio do processo também pode ficar tranquilo, porque foi expandido em 6 meses o prazo máximo, saindo de 12 para 18 meses. Jane, a gente tem várias perguntas para te fazer, porque as pessoas em casa elas devem estar com muitas dúvidas. Afinal de contas, né, é um assunto recorrente do nosso dia e que tudo aí foi um pouco paralisado por conta da pandemia. Uma pessoa que tem a carteira de habilitação de um estado, mas que mora no estado de São Paulo e a carteira está para vencer, ela não vai conseguir agendar esses exames, até porque muitas viagens estão suspensas. Como ela deve proceder? Nos casos de transferência interestaduais, aí não importa de qual estado, aqui em São Paulo, nossa orientação é, sua CNH não está vencida, se ela venceu de 19 de fevereiro para cá, como vocês bem apontaram antes, ela continua válida. Então é aguardar o retorno do atendimento presencial, porque nesse momento o que o Detran de São Paulo fez, como vários outros órgãos do Brasil, a gente está dando prioridade naqueles serviços que têm maior volume. Então, de novo, renovação, a situação normal é em torno de 60% até 65%. Transferência interestadual é menos de 1% de tudo que a gente emite. É claro que é muito importante e a gente tem que atender essas pessoas, mas nesse momento as pessoas que estão sendo atendidas pelo portal são aquelas que já têm a CNH registrada em São Paulo. Você é do Rio de Janeiro, veio para São Paulo, a gente pede que aguarde, assim que retornar o atendimento presencial, 100% do atendimento quando voltar vai ser agendado. Também vai ser reduzida a grade para evitar qualquer tipo de aglomeração e aí sim as pessoas vão poder ir ao Detran. No portal do Detran tem os documentos que ela deve apresentar para poder iniciar o seu processo e transferir o seu documento do Rio para cá. E por falar em transferência, Jânio, tem também a questão da transferência veicular e que tem um prazo de 30 dias a partir do dia da compra. Como fica essa questão de prazo? Vai pagar multa? Qual é a data também referência, caso tenha algum tipo de isenção? E também quem comprou algum tipo de veículo nessa época, está podendo circular sem placa e também sem licenciamento? Nossa, espera aí, é uma bateria de perguntas. Mas é comum, é normal. Só para vocês terem uma ideia também, isso está no portal do Detran, quem tiver curiosidade, todos os dados lá são públicos, a gente chega a receber 25 mil dúvidas por mês. Então dá uma média de mais de 1.000 dúvidas por dia útil. Isso é comum e graças ao trabalho lá de muita gente, a gente está conseguindo responder entre 1 a 2 dias úteis de média todas essas dúvidas que são normal, são muito comuns de ocorrerem. Bom, vamos lá. Transferência de veículo. Também essa resolução do CONTRAN, Conselho Nacional, de 19 de fevereiro para cá. Se você comprou um carro, de 19 de fevereiro em diante, você também não vai ser penalizado, nem a multa e nem os pontos na sua habilitação, exatamente por estarmos num período totalmente atípico. Então, se você comprou esse veículo, aguarde, não precisa sair correndo, não precisa ficar desesperado, porque esses prazos também estão suspensos. Caso a pessoa prefira, desde semana passada, o Detran de São Paulo abriu mais um serviço eletrônico que é exatamente de transferência de veículo. Então, se a pessoa comprou o veículo, ela pode entrar no portal
portal do Detran, lá tem algumas informações, tem as regras, os documentos obrigatórios, ela digitaliza isso, pode ser numa digitadora, fazer um escaneamento ou simplesmente tirar uma foto do seu celular, uma boa qualidade, né, que ele seja legível, e a pessoa pode enviar todos esses documentos pelo portal do Detran. Lá ela vai informar um e-mail, o Detran vai receber, vai analisar, estando tudo correto, o cidadão vai receber o retorno direto no seu e-mail. Então, o que a gente fez? Basicamente, antes da pandemia, o cidadão precisava juntar alguns documentos e levar até o Detran, para o Detran analisar e responder ao cidadão. A gente fez com que a entrada desses documentos agora fosse 100% eletrônica. Então, ao invés do cidadão pegar um ônibus, um metrô, um carro, ter que ir ao Detran, agora ele pode pegar um celular, tirar fotos dos seus documentos, enviar pelo portal, o Detran de forma remota vai analisar, estando tudo correto, vai orientá-lo a como deve proceder, tudo pelo e-mail. Se estiver, no caso da transferência, todos os documentos corretos, a transferência vai ser realizada, a gente vai informar isso para o cidadão pelo e-mail, ele vai poder baixar o licenciamento já no nome do novo proprietário e o CRV, que é aquele papelzinho verde, aí assim, de compra e venda, aquele que a gente assina no verso quando está comprando ou vendendo um veículo, esse o cidadão vai retirar o físico quando voltar ao atendimento presencial. Então, só para não confundir, o licenciamento é aquele que a gente anda todos os dias no carro, que é obrigatório a pessoa estar com ele. Esse, acabou o verdinho, a pessoa pode imprimir numa folha A4 ou andar com a versão no aplicativo do governo federal. Comprou e vendeu, ou seja, transferência de propriedade, aquele que a gente assina no verso, que é um outro documento, esse o cidadão vai receber quando o atendimento presencial retornar. Mas ele vai poder fazer todo o seu processo, estando aprovado, inclusive ter a versão digital do licenciamento já no seu nome, também pela internet. 0 quilômetro. Desde 19 de fevereiro, a mesma lógica. Ninguém vai ser multado por não regularizar o seu veículo 0 quilômetro adquirido a partir de 19 de fevereiro. Então, as pessoas podem circular e também não vai ter nenhuma multa, nenhuma penalidade por a pessoa não ter transferido dentro do prazo correto. Também o cidadão pode, desde a semana passada, caso tenha comprado um veículo 0 quilômetro, aí, independentemente se foi antes ou depois de 19 de fevereiro, não tem essa regra, ele pode entrar no portal do Detran, de novo, tira foto dos documentos exigidos pelo Detran, a gente vai analisar tudo remotamente, estando correto, ele vai continuar o seu processo também 100% digital. Jânio, só antes, Luara, continuar, respondendo a pergunta, então, da Marília de São Sebastião da Grama, que falou, né, que o pai morreu, o carro, né, ficou em inventário e o documento venceu em abril. Então, o prazo de transferência segue o que você falou, né? Respondendo, então, a Marília que mandou a mensagem para a gente. Luara, pode continuar, desculpa. Não, é isso mesmo. Vamos responder primeiro para a Marília, porque no caso dela o documento está vencido. Ela tem que fazer o pagamento desse documento e depois, então, se preocupar com a transferência. É isso, Jânio? Isso, qualquer documento, basicamente não, se sua CNH venceu de 19 de fevereiro para cá, se você comprou um carro 0 quilômetro, 19 de fevereiro para cá, um carro usado, 19 de fevereiro para cá, todos esses prazos estão suspensos. Uma dúvida que ainda não chegou, mas normalmente chega para a gente, é em relação à suspensão e cassação do CNH. Todos esses prazos estão todos suspensos. Caso, por exemplo, de suspensão de CNH, a pessoa queira aproveitar e entrar com uma defesa, um recurso pelo portal do Detran, também ela pode fazer, usando sempre a mesma lógica. Tirar fotos dos documentos que o Detran exige, ela faz o upload, né, faz o envio desses documentos pelo portal, o Detran vai analisar, estão tudo correto, vai responder direto para ela no formato digital. Bem, eu me perdi de tanto... sim. Então, confirmando, se foi de 19 de fevereiro para cá, os prazos de todos esses principais serviços do Detran estão suspensos, exatamente para não prejudicar milhões e milhões de pessoas. Não é uma regra exclusiva de São Paulo, é uma regra nacional. O Conselho Nacional de Trânsito assim estipulou, porque vamos imaginar o contrário. Não, os prazos não estão suspensos. Simplesmente um mundo de pessoas iam ser multadas, iam ser prejudicadas. Eu acho que a metade do Brasil já teria perdido a carteira porque não teria como cumprir os prazos, receberiam pontos e não faria sentido nenhum, já que a orientação sempre que possível a pessoa ficar em casa e evitar o máximo possível de aglomeração. Jânio, muito obrigada. Com certeza você esclareceu a dúvida de milhões de brasileiros assistindo aqui a TV Aparecida. São dúvidas frequentes, mas que com certeza agora todo mundo está bem orientado para poder resolver cada um a sua situação. Muito obrigada, uma boa tarde para você.
Obrigado, Detran de São Paulo agradece o espaço e se puder reforçar, tá com dúvida? Portal do Detran aqui em São Paulo, detran.sp.gov.br. Lá tem uma parte de tira dúvidas, são mais de 600 perguntas e respostas. Se ainda assim ficou com dúvida, você vai preencher um formulário. O tempo médio aqui em São Paulo é de 1 a 2 dias úteis que a gente responde. Então, assim, é verdade, as pessoas respondem. Mesmo durante a pandemia, nós continuamos trabalhando de forma remota e a gente, mais uma vez, agradece o espaço para poder orientar todo mundo aí que tem dúvidas, tá bom? Obrigado. Obrigada.